noite. O Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes lhes dá as boas-vindas ao se juntarem a nós nesta reunião doutrinária pública, ainda sendo realizada pelos meios virtuais. E para darmos início a essa atividade, vamos recorrer à espiritualidade superior, rogando proteção, amparo, auxílio a todos nós e bênçãos, por intermédio da nossa prece. Evocando a figura de Jesus, de braços abertos, rogamos ao querido amigo que nos abençoe. Abençoe a todos nós, pelo esforço que estamos fazendo em nosso aprimoramento moral e espiritual. Abençoa, querido Jesus, o nosso propósito. Trazemos o objetivo da aquisição de novos valores morais a partir dos vossos ensinamentos, buscando colocá-los em prática, testemunhando assim da nossa vontade, da nossa decisão de evoluirmos moralmente. Que o vosso amor a todos nós envolva neste momento. Muito obrigado, Jesus. Que assim seja. Como vocês já devem saber, os temas das nossas palestras, desenvolvimento das nossas palestras, o tema é escolhido sempre em função do livro, aqui às quartas-feiras, o livro Fonte Viva, do Emmanuel, pela autoria do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Na noite de hoje, nós vamos desenvolver os comentários a partir das reflexões que o Emmanuel fez do capítulo 47, intitulado Autolibertação. E neste capítulo nós vamos extrair exatamente um trecho para darmos início então à nossa conversa. Ele vem nos dizer assim, o Emmanuel: não te imponhas. Significando assim, não imponha as tuas vontades, não imponha os teus valores, as tuas preferências, a tua forma de ver a vida. Isso ele quis dizer, não te imponhas. E ele segue nos alertando, não te imponhas deliberadamente, ou seja, não te imponhas, não imponha aos outros aquilo que você considera o melhor, de maneira proposital, intencional, afugentando, afastando a simpatia. Porque ao nós nos impormos, acabamos sempre provocando o afastamento, nos tornando antipático diante das pessoas e provocando sempre o afastamento deles em relação a nós. E ele nos diz isso para que, nos alertando, que nós não dispensaremos o concurso, não poderemos abrir mão do auxílio alheio na execução, na realização das nossas tarefas. E segue o benfeitor. Jamais suponhas que a tua dor seja maior que a do vizinho, ou que as situações do teu agrado sejam as que devam agradar aos que te seguem. Aquilo que te encoraja, aquilo que te entusiasma, aquilo que te traz força, motiva, pode
por outro lado, espantar, assustar, ameaçar, desanimar a muitos. E o material da tua alegria, aquilo que te traz alegria, pode ser um veneno para o teu irmão. Estas, então, são as considerações iniciais que o nosso querido Emmanuel, que nós trazemos das considerações do nosso querido Emmanuel. E vamos, então, a partir destas palavras dele, vamos, então, buscar desenvolver o nosso entendimento a respeito das reflexões que o querido mentor realizou. Pudemos constatar dessas palavras iniciais dele, dessas suas palavras iniciais, podemos deduzir que é um convite que ele nos faz à transigência, a nós sermos tolerantes, à brandura, à não violência, à não reação emocional descontrolada em relação aos fatos que nos cercam no nosso dia a dia. E vou buscar, evidentemente, já que Jesus é nosso modelo e guia, fui buscar exatamente nos diversos ensinamentos de Jesus, aquele que, na minha opinião, melhor retrata essa recomendação do Emmanuel. E logrei encontrar entre os ensinamentos de Jesus uma advertência que ele faz sobre exatamente a transigência, né? Sobre a tolerância, a brandura e a não violência. E fui buscar esse ensinamento de Jesus em Lucas, capítulo 10, versículo 1 e seguintes. Ele diz assim: depois disso, depois daquilo que Jesus estava realizando, o Senhor consagrou outros 72 discípulos e os enviou de 2 em 2 adiante de si, a todas as cidades e lugares por onde Jesus estava para ir. Então, enviou à sua frente para preparar o coração e o sentimento das pessoas nas cidades que Jesus visitaria, enviou esses novos 72 discípulos, que são adicionais aos 12 apóstolos que acompanhavam, né, que faziam parte do colégio apostolar de Jesus. Mas o importante vem agora, a seguir. E daí que exatamente que eu vou tirar os ensinamentos para nós. E Jesus lhes disse: ide, mas atenção, eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Essa é a expressão um pouco forte que Jesus emprega como advertência, como aviso, como recomendação aos 72 discípulos, os 72 novos discípulos que ele havia consagrado. Convém agora nós observarmos que com essas palavras Jesus está reiterando a esses novos 72 discípulos a mesma recomendação que tantas vezes ele fizera aos 12 apóstolos: ide como ovelhas por entre os lobos. E aí nós podemos imaginar, há muitas interpretações dizendo que Jesus está advertindo para nós tomarmos muito cuidado, né, com as pessoas que não vão nos receber bem, que as pessoas irão de alguma forma nos maltratar. A bem da verdade, o Espiritismo faz uma interpretação nesse sentido, mas não focando o principal como sendo o tratamento que iremos receber. O que ele vem ressaltar, o Espiritismo, é como é que nós vamos agir em função dessas tratativas, da forma pela qual nós seremos tratados. E é exatamente nesse sentido que nós vamos encaminhar a nossa conversa em torno sempre da transigência, da tolerância. Então, qual então o significado das palavras de Jesus? E fui buscar nesse livro Sabedoria do Evangelho de Carlos Torres Pastorino essa interpretação que é referendada pelo Espiritismo.
ele vai dizer assim, são eles, os 72 emissários, avisados por Jesus de que serão como cordeiros entre os lobos. Já que eles, os 72 discípulos, não poderão utilizar das mesmas armas que os adversários, os lobos, e também não poderiam pensar em retaliações nem em vinganças. Essa é a forma pela qual nós entendemos essas palavras de Jesus, a recomendação, na minha opinião, maior dele com relação à transigência, com relação à tolerância, né? Estamos no meio de lobos, todavia, não devemos nos incomodar com a forma como somos tratados, mas devemos vigiar como nós nos posicionamos diante dessa forma de sermos tratados. E seguindo, vamos pegar, e eu vou destacar um exemplo de tolerância, brandura e não violência que Jesus nos forneceu, entre tantos e tantos exemplos de transigência, de brandura, de tolerância, todos eles muito bem conhecidos de todos nós. Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem, atire a primeira pedra, aquele que está isento de algum equívoco. Mas eu fui buscar um que, na minha opinião, ele reflete de forma bastante emblemática essa questão da não reação, da tolerância, da transigência, né, que Jesus sempre nos colocou. Eu gosto desse exemplo porque ele realmente reflete bastante esse assunto. Só que ele é um pouco, digamos assim, encoberto em função da distância em termos de tempo, de hábito, de comportamento e costumes em relação aos dias de hoje em relação aos tempos de Jesus. E por essa razão, eu peço licença a vocês para nos atualizarmos em relação ao ambiente em que essas palavras de Jesus foram pronunciadas, para que possamos dela extrair todo o seu conteúdo. É necessário voltarmos um pouco na história política e religiosa de Israel para nós podermos entender o real significado das palavras de Jesus. Então vamos a esse voltar no tempo para melhor entendermos as palavras de Jesus. Vamos falar um pouco da rivalidade entre os judeus e samaritanos, né? Israel era um país único, mas após a morte do rei Salomão, lá por volta de 926 a.C., Israel foi dividido em 2 reinos, em função da intransigência, tá vendo? Da intransigência de Roboão com relação à pesada carga de impostos. Então, os demais componentes de Israel acabaram se afastando, então houve essa divisão. O reino foi dividido em 2 partes, né? Seria o reino de Israel na parte norte e o reino de Judá na parte de baixo do mapa. Já por volta do ano 40 a.C., o reino da Samaria, Israel, que era assim que ele é chamado, né? Foi dividido e formada a Galileia, da onde Jesus deu início às suas pregações. Mas vamos voltar à questão lá da Samaria. O reino da Samaria, Israel, era uma região rival do reino de Judá. E o reino de Judá, que consideravam os samaritanos impuros por eles terem se unido através do matrimônio, da união consanguíneas, né, filhos, com povos e de outra etnia e religião diferente da deles. E isto ocorreu quando houve o domínio dos babilônios sobre o país. As hostilidades entre samaritanos e judeus
muito se agravaram por causa de um rei do reino de Judá chamado Zorobabel. Quem foi Zorobabel? Zorobabel foi um príncipe da Judéia, o reino de Judá, que chefiou o retorno do seu povo da escravidão na Babilônia, após eles terem sido libertados pelo rei Ciro II da Pérsia, lá por volta de 539 a.C. Após a volta do cativeiro, o que os judeus começaram a fazer é iniciar a reconstrução do templo que havia sido destruído. Havia sido construído por Salomão e depois, quando da conquista pelos babilônios, foi destruído. Zorobabel, durante esse período de reconstrução, ele impediu que os samaritanos colaborassem na reconstrução do templo de Jerusalém. Isso começou a azedar ainda mais a relação que já não era boa entre eles. E ele impediu essa construção exatamente por considerarem os samaritanos impuros, não serem mais o povo escolhido por Deus. E a situação se agravou ainda mais quando o sumo sacerdote de nome Manassés, ele foi expulso de Jerusalém por ele ter se casado com uma princesa samaritana. E o que o Manassés fez? Foi para Samaria, e chegando na Samaria, ele revoltado por ter sido expulso, e para desafiar os judeus, ele construiu na Samaria um novo templo, um templo no Monte Garizim. E com esse templo, ele disputava a primazia com o templo de Jerusalém, o que trouxe mais tensão às relações entre samaritanos e judeus. Então, vejam vocês que, na realidade, tudo era uma questão de disputa e de poder, né? Os judeus tinham que, algumas vezes por ano, em algumas festas, deveriam comparecer ao templo em Jerusalém para fazer sacrifícios, para adorar Jeová. E todos eles se dirigiam a Jerusalém. Por força deles terem sido expulsos, não serem considerados mais puros, pertencentes à raça, e terem sido expulsos da participação aí, da construção do templo, eles decidiram fazer um templo próprio e na sua região, no seu reino. E todas as festas que deveriam ser realizadas em Jerusalém, eles passaram a realizar ali no Monte Garizim. Então, o povo começou a se dividir, não só em função dessas disputas, mas também, principalmente, em qual templo eu devo fazer as minhas homenagens a Jeová. E isso é que trazia uma grande tensão em torno do relacionamento entre eles. E é exatamente aí, agora, que nós vamos começar a trazer o exemplo de Jesus, né? Como nós dissemos, os judeus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa, por exemplo, ou dos tabernáculos. Mas, em função do ocorrido, começou a haver uma divisão para qual templo deveria ir, ou eles deveriam ir. Então, eles consideravam, na disputa que havia entre eles consideravam o quê? Que só os puros devem ir a Jerusalém. E aí começou a intriga, começou toda essa disputa, essa conversa que não acabava mais, né? Agora sim, e vamos ver como é que eles iam para Jerusalém. Os peregrinos que vinham do norte do país, eles podiam optar por qualquer um dos dois templos, mas aqueles que iam a Jerusalém, eles tinham duas rotas a escolher. Eles podiam optar pela rota mais longa, seguindo o curso do Rio Jordão, né? Passando ao largo dele, todo o seu curso, né? Era mais longa, porém eles contavam com mais pontos de pousada, e o trecho todo, desde Cafarnaum, por exemplo, até Jerusalém, tinha lá cerca de 133 quilômetros que eles percorriam a pé. E qual era a grande dificuldade de vir beirando o curso do Rio Jordão? Contudo, o trecho final entre Jericó e Jerusalém era muito difícil pela topografia do terreno, né? Vamos ver aqui como era a topografia. Então, os últimos 26 quilômetros eram assim realizados.
era uma subida de mais de 1.125 metros, né? Entre ali o Jericó até Jerusalém. Então, essa era o trajeto que você poderia escolher naquela época para ir do norte do país até Jerusalém por ocasião das festas ou para qualquer outro motivo. Mas havia uma segunda rota, era uma segunda rota mais curta, né? A alternativa para quem fosse a Jerusalém seria a segunda alternativa, o caminho pelo interior do país. E evitando, ao vir pelo dentro do país, evitaria então aquela subida abrupta que de 1.100 e poucos metros entre Jericó e Jerusalém. Mas tinha uma questão importante. Esta alternativa dependia de obter pousada em alguma casa e passar pela região da Samaria. Bom, agora nós já tomamos conhecimento do que isso significou, o que vai significar as palavras de Jesus. Então vamos agora sim aos exemplos, a palavra de Jesus. Pela última vez Jesus vai a Jerusalém, porque ao chegar em Jerusalém, ele foi logo depois, mais tarde foi aprisionado e depois crucificado. Então é a última viagem de Jesus de Cafarnaum para Jerusalém, e ele optou por ir por dentro, pela Samaria, pelo interior, pela rota, pela alternativa 2. E aí nós vamos buscar lá em Lucas, ele diz assim, no versículo 51, e Jesus se pôs a caminho para ir a Jerusalém. Nós sabemos que era a época da Páscoa. E enviou mensageiros diante da sua pessoa, quer dizer, enviou mensageiros à sua frente. Indo esses mensageiros, entraram eles numa aldeia dos samaritanos, para preparar uma pousada para Jesus. Mas os moradores da aldeia não o receberam, porque sua aparência era de que ele ia para Jerusalém. Evidentemente, os moradores sabiam que naquela época do ano todos iam a Jerusalém para o templo prestar as homenagens. Então eles negavam uma pousada. Por que você vai a Jerusalém? Vá aqui no Monte Garizim e faça aqui as suas homenagens a Jeová. Então, como eles perceberam, né, como está escrito ali, eles tinham a aparência de que eles iam para Jerusalém para as festas, eles negaram a autorização para Jesus pousar naquela aldeia. E agora vem a questão, né? Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumi-los, como fez Elias? E exatamente esse ponto que me despertou a atenção para nós aproveitarmos esse ensinamento para a nossa conversa da noite de hoje. Elias fez descer fogo do céu? Que história é essa? Essa história de descer fogo do céu, existem 10 passagens no Velho Testamento, onde Jeová fez descer fogo do céu e acabou, em 6 dessas 10 vezes, destruindo pessoas. A mais famosa, a mais conhecida entre todas as vindas de fogo do céu, nós já conhecemos, é a destruição de Sodoma e Gomorra, quando Jeová enviou fogo do céu e destruiu Sodoma e Gomorra. Mas o Elias é de longe aquele que mais faz vir fogo do céu para destruir as pessoas. E é isso que nós vamos ver, né? Elias foi o maior entre os profetas de Israel e viveu 970 anos antes de Jesus. E o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, o rei de Israel na época era Acasias, ele teve um problema e ele mandou um mensageiro buscar ajuda junto de um outro profeta, de um outro Deus, não o Deus Jeová, mas do Deus Baal. E aí o que aconteceu? Elias ficou sabendo e mandou o mensageiro de volta, disse, não, você não vai buscar ajuda dele não, e pode falar para o rei que Deus me revelou que o rei não mais vai se curar e ele vai morrer dessa doença. E quando os mensageiros voltaram com essa notícia, o que o rei Acasias fez? Mandou um destacamento de 50 soldados prender o Elias e trazer de volta
para aonde ele estava, para poder fazer com que ele retirasse essas palavras, né? E aí, exatamente foi o que ele fez. Quando os soldados chegaram, Elias respondeu ao capitão, né? Ao oficial: sou um homem de Deus. E aí ele diz: que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 soldados. E desceu fogo do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Para piorar um pouco a história, né? Como os soldados não voltavam com Elias, descobriram que o Elias tinha feito isso com os 50 soldados. E o rei Acasias fez o quê? Mandou em seguida mais outra tropa de soldados, com mais 50 soldados e mais um capitão. E Elias, diante da presença deles, refez a sua evocação, e novamente veio o fogo do céu e destruiu mais aqueles 50 soldados. Então, no total, 51 no primeiro, 51 no segundo evento, já são 102 que Elias mandou destruir, calcinar aí, vindo fogo dos céus. E exatamente essa a pergunta que os irmãos João e Tiago fazem: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumir? Por eles terem tido a petulância, a ousadia de negar pousada para o Senhor, né? Como fez Elias, vamos destruí-los, sem nenhuma transigência, de modo intransigente, fazendo com que a sua verdade que fosse aceita. Mas Jesus vem dizer, né? Porém, Jesus, voltando-se para eles, os repreendeu, dizendo: não sabeis que espírito sois? Vocês não sabem que vocês são diferentes, que vocês têm um conhecimento diferente, que não devem fazer não ter esse tipo de pensamento, não se deixar envolver pelas emoções. E ele concluiu: o Filho do Homem não veio para perder, não veio para castigar, mas ele veio para salvar almas. Exatamente. E foram para outra aldeia, né? E aí vamos fazer a interpretação que eu achei muito bonita, novamente, do Carlos Torres Pastorino. Ele diz assim: a Samária, era o caminho mais curto entre Cafarnaum e Jerusalém. Mas os samaritanos, que não suportavam os judeus, tinham a sua raiva aumentada por ocasião das festas, pois achavam que a ida a Jerusalém constituía um desprestígio para o culto verdadeiro a Jeová no Monte Garizim. Por saber disso, Jesus envia uma delegação à sua frente para consultar se ele pode ali pernoitar. Olha a forma como Jesus reage diante da possibilidade de lhe ser negada a pousada. Ele foi perguntar se ele pode. Ele não forçou a situação, ele não impôs a sua vontade, ele foi pedir a gentileza de pousar, né? E a resposta, como nós sabemos, foi negativa. Tiago e João, com o ardor juvenil de que dispunham, querem aproveitar-se dos poderes que já receberam para queimar a aldeia, o que lhes valeu o apelido dado por Jesus de Filhos do Trovão. Jesus volta-se para os dois, como nós já sabemos, os repreende, não aceitando a violência, né? Depois, com toda a naturalidade, com toda a calma, dirigiu-se a outra aldeia para pernoitar. Mas ficou registrada uma lição preciosa, infelizmente pouco seguida até hoje por aqueles que se dizem cristãos. A lição do perdão absoluto sem discussão. A lição da não violência, do seguir adiante sem sequer se molestar, sem sequer se perturbar, se incomodar com a incompreensão, com as recusas, com as ofensas dos outros. Jesus não veio à Terra para castigar ninguém. Assim, qualquer cristão tem a tarefa específica de ajudar sempre, sem jamais condenar. É o exemplo vivo e prático das lições teóricas que Jesus nos traz. Vamos então agora
efetuar a nossa conclusão, né? Da mesma forma que espíritos ignorantes nos induzem ao erro, nossos pensamentos e as nossas emoções em desequilíbrio são também maus conselheiros. Muitas vezes imaginamos que somente o mal pode vir de fora, que os nossos descaminhos, atender às nossas más inclinações, muitas vezes vem de fora, dos obsessores, daqueles que não simpatizam, não gostam de nós. Mas a constatação com essas palavras de Jesus é uma só, né? Que nós podemos sim, e muitas vezes acontece, de nós sermos induzidos ao erro pelos nossos pensamentos, pelas nossas emoções em desequilíbrios. A emoção da mágoa, ela é uma péssima instrutora. A emoção do rancor, né, é mensageiro da discórdia. O ciúme, a emoção do ciúme, induz ao isolamento. Da mesma forma que a agressividade confunde a razão. Já a ambição hipnotiza a alma, enquanto que a vaidade gera a mistificação. E o orgulho faz brotar o engodo. Nós sabemos muito bem, ou pensamos que sabemos muito bem, identificar o mal quando ele vem de fora. E achamos que isso já é o suficiente. Mas não é não, pessoal. Ainda nós não conseguimos reconhecer a manifestação do mal em nós, a influenciar as nossas escolhas. Então, essa é o grande ensinamento da noite de hoje, né? A nossa intransigência obedece às nossas emoções, aos valores egoísticos que muitas vezes nós trazemos conosco e não somos capazes de identificar isso. Por essa razão, a recomendação. E seguiria dizendo assim, a diferença entre solucionar e resolver. Jesus já deixou claro lá para João e Tiago e para todos nós, né? Como é que nós devemos agir diante dos fatos. O que importa não são os fatos, mas é como nós reagimos, ou como nós agimos, qual é a nossa conduta diante dos fatos que nos envolvem. Eu fui buscar essa definição do Rossandro Klingen, muito interessante, no aspecto da transigência, do perdão sem discussão, né? A diferença entre solucionar algo e resolver algo. O Rossandro diz que há uma diferença, e vamos ver a diferença no conceito dele. Ele diz assim, para solucionar algo, eu preciso da colaboração do outro. É necessário que ele mude. É necessário que ele me entenda. É necessário que ele aceite a minha versão dos fatos. É necessário que ele modifique e se adapte às minhas imposições. Isso é para solucionar. Já para resolver, depende só de mim. Eu não tento mudar a situação, mas sim eu passo a mudar a maneira como eu me posiciono diante dela, alterando assim a forma como ela me afeta. Então foi o que não aconteceu com Tiago e João. Diante do fato de ter sido negado pousada, eles queriam solucionar. Eles queriam que os samaritanos mudassem a sua forma de ver, inculcada com eles de muitos séculos antes. E o que Jesus aconselhou é que eles não solucionassem, mas que eles resolvessem, que eles mudassem a forma de ver a questão, que elas não o afetassem, como ele demonstrou claramente ao não permitir que isso acontecesse, né? Que não castigasse a população. E essas são as duas fases que nós iniciamos
e que vamos com ela encerrar. Jesus utiliza essa figura do lobo 3 vezes, 2 vezes de forma dizendo como devemos fazer e uma terceira como nós não devemos fazer. Essas são as 2 vezes que ele usa a frase como devemos fazer. Na primeira, em Mateus, ele está avisando, aconselhando os seus 12 discípulos. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Já no segundo, lá em Lucas, ele está dando a mesma recomendação, mas para aqueles 72 novos discípulos. Ide, mas atenção, eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. A forma como nós não devemos agir, ele vai dizer agora. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos em peles de ovelhas, mas por dentro são lobos rapaces, são lobos devoradores. E é exatamente isso que nós concluímos. O que nós somos? O que nós queremos ser? O que nós pretendemos ser? Aqueles que são ovelhas e que devemos tomar cuidado, sim, com os acontecimentos envolvendo o mundo externo, que nos afeta, mas mudando a forma como nós encaramos, como aquilo nos afeta. Como é que aquilo nos afeta? E vigiar as nossas emoções, para não reagirmos como tentaram fazer o Tiago e o João. Muitos cristãos há que na realidade são falsos profetas, porque externamente se mostram como se fossem cordatos, que se fossem verdadeiros cristãos dispostos a perdoar, a ser transigentes, a serem tolerantes, mas por dentro está ali o desejo de fazer a retaliação em cima daqueles que nos fazem de alguma forma experimentar a angústia. Os dias de hoje estão cheios dessas oportunidades, cheios, repletos dessas oportunidades, onde nós podemos praticar, ser aqueles que, como ovelhas, estamos vivendo no meio de lobos, ou podemos ser o falso profeta, aquele que finge ser um verdadeiro cristão, mas e que acaba se manifestando de forma intransigente, né? Impondo a nossa vontade ou desejando que o sofrimento bata à porta daqueles que estão à nossa volta. Estamos repletos de exemplos disso. Há alguns anos tivemos a oportunidade, e eu fiquei abismado de ver isso daí, quando um destacado político acabou sendo feito prisioneiro e levado para a detenção. Podia-se ouvir a todos os pontos, em alguns pontos, fogos de artifício comemorando. Rigorosamente é o que o Tiago e o João estavam, na minha opinião, estavam querendo colocar, né? Que desça fogo dos céus e queime todos eles. Há outros, então, que veem que são contra isso ou contra aquilo, e nós ficamos, às vezes, lendo, olha, fulano era contra a utilização de máscara e acabou contraindo o Covid e acabou desencarnando. E nós só faltamos também comemorar, tá vendo? Ou então lemos alguém que é bastante petulante e enfrenta as condições sanitárias, ou os conselhos sanitários, né? E nós ficamos desejando que o fogo do céu venha e os castigue, né? Não é assim que nós devemos agir como verdadeiros cristãos. Nós devemos vigiar as nossas emoções, porque são elas as produtoras, muitas vezes, dos nossos equívocos, né? Que possamos, então, nos lembrar dos ensinamentos de Jesus e sermos transigentes, tolerantes, brandos, indulgentes, porque, afinal de contas, a tolerância faz parte daquelas 3 composições, 3 fatores que compõem a caridade, né? Indulgência, benevolência, indulgência e perdão. Na base deles está a tolerância. Sem a tolerância, nós não podemos ser benevolentes com todos. Sem a tolerância, nós não podemos ser indulgentes com todos.
E sem a tolerância nós não conseguimos perdoar o mal que sofremos. Lembrando que fora da caridade não há salvação. Então a tolerância é a base primordial, essencial para nós praticarmos a verdadeira caridade como entendia Jesus e com isso conseguirmos a nossa evolução moral que tanto estamos perseguindo. Então é isso que nós tínhamos o nosso recado na noite de hoje e vamos encerrar agradecendo a vocês a companhia, né? E agradecer a Jesus essa oportunidade bendita de uma vez mais podermos ficar conversando a respeito dos ensinamentos do Mestre, ensinamentos esse agora luarizados, interpretados de uma forma mais ampla pelo Espiritismo. Então, por tudo isso, Jesus amado, muito obrigado. E que o seu amor nos ajude no esforço que estamos fazendo para colocarmos em prática tudo quanto estamos aqui aprendendo. Que o seu amor nos ampare hoje e sempre. Que assim seja. Então, amigos, muito obrigado pela noite, né? Pela companhia da noite. E que, uma vez mais, Jesus nos ampare no esforço. Boa noite a todos. Fiquem com Deus.